esta apresentação quis trazer outro lado da visão por computador, ou seja, quis trazer o backstage. Afinal, o que é isto da visão por computador e qual é que é a perspectiva de alguém que trabalha nesta área? E, portanto, começando, a visão por computador, o que é, e eu quero acreditar que aquilo que todos pensamos quando ouvimos estas duas palavras é exatamente aquilo que é basicamente como é que nós conseguimos que máquinas consigam ver e consigam interpretar o mundo como nós olhamos e vemos pessoas e reconhecemos objetos, etc. Portanto, esta é a grande definição. E, portanto, e fazendo aqui um paralelismo com nós humanos, porque nós sabemos, conseguimos ver, e, portanto, será sempre um bom princípio começar por aí. Do lado direito temos, digamos que o olho humano e o cérebro, que estão a processar toda esta informação e a dar-nos essa capacidade de ver o mundo. E pelo outro lado, o lado então da visão por computador, dividida também em dois grandes módulos, em que um tem a ver com a captação, portanto, como é que nós conseguimos capturar a informação do mundo, e por outro lado, como é que conseguimos processar essa informação para termos dados que realmente nos interessem e que sejam úteis para a tarefa que tenhamos em mão. Aqui só uma pequena curiosidade, em que a primeira ilustração de uma câmara, podemos dizer assim, é de 1544, e isto até é uma experiência que podem fazer em casa, se taparem as janelas e deixarem apenas um buraquinho, conseguem ver a imagem projetada na parede. Outra curiosidade aqui é que a imagem fica invertida, e isso acontece também com os nossos olhos, mas depois o nosso cérebro é que faz todo o processamento e nós acabamos por não nos aperceber que estamos a ver o mundo ao contrário. E, portanto, para fazermos visão por computador, há aqui 4 grandes tópicos, módulos, áreas que temos que considerar. Em primeiro lugar, o que é que nós queremos ver, o que é que queremos analisar pelo objeto cena, e depois, muito importante para nós, o que é a luz, e já vamos ver que luz não é a mesma coisa para nós que trabalhamos nesta área como para o comum mortal. Portanto, luz não é só aquilo que os nossos olhos conseguem ver. E depois, claro, o sensor, portanto, aquilo que está a capturar a imagem, e depois todo o processamento que vamos fazer sobre essa imagem que capturamos. E este slide eu prometo que sou muito rápido, mas se queremos perceber como é que funciona a visão por computador, temos que perceber como é que ela é modelada, e, portanto, existem basicamente duas teorias, estão ambas certas dependendo da escala em que nós estamos, e ela tanto se comporta como uma onda eletromagnética, e hoje já ouvimos falar muito disso, da questão do rádio, etc., e já vamos ver, como partícula. E é por isso que nós temos as câmaras que recebem estes fotões e capturam a luz. E, portanto, quando eu falei há pouco que para nós a luz não é só aquilo que nós vemos, é exatamente isso que está espelhado nesta imagem. Portanto, o que nós, humanos, vemos é só aquele pequeno pedaço que vem ali e que nós chamamos de luz visível. Mas para a visão por computador, nós podemos usar todo este espectro, ok? E, portanto, conseguimos ter... Digamos, conseguimos ver aquilo que seria invisível para os humanos. E alguns exemplos temos aqui, por exemplo, a questão do infravermelho, que é a temperatura. E aqui também uma curiosidade é que nós próprios emitimos luz, ok? Portanto, não precisamos de uma fonte externa. Ou então também é muito usada aquilo que nós chamamos de multi-espectral, que é, portanto, daquele espectro que viram, nós podemos... basicamente, apanhar imagens de várias zonas daquele espectro, e cada zona dá-nos uma informação diferente relativamente a esse objeto. E, portanto, a primeira parte da visão por computador é esta, é a parte de captura de imagem. E o nosso trabalho passa muito por escolher qual é que é o melhor sensor, qual é que é a lente adequada, qual é que é a tipologia de luz e qual é que é a relação entre estes elementos todos. Obviamente, agora deixamos a parte da física, entramos na parte da matemática, nós temos que saber como é que relacionamos o mundo com a nossa imagem. Portanto, o que é que a nossa imagem está a representar. Portanto, eu vou passar aqui também muito rapidamente, mas ficam a saber que as aulas de álgebra que eram importantes e são usadas aqui, está bem? Portanto, e agora temos uma imagem, e para nós é óbvio, a gente olha para aqui, e está aqui uma menina muito bonita por sinal,
E se eu começar a fazer zoom nesta imagem, acho que já todos tivemos este caso, em que começamos a ver a imagem pixelizada, e é pixelizada porque começamos a ver os pixels, que é exatamente a unidade mínima que conseguimos trabalhar aqui. E os pixels para o computador, na realidade, são números. Portanto, enquanto para nós aquilo era um olho, que agora que já nem, se calhar, já nem conseguimos ver, para o computador são números, zeros e uns, aqui está num formato que nós conseguimos ver, e é aqui que isto começa a ficar complicado, porque quando nós queremos agora dizer ao computador o que é que tem que fazer, mas temos que lhe dizer em termos dos números, a gente olha para estes números e não consegue perceber que está ali um olho, certo? Portanto, quem olha aqui para estes números tem ali uns valores e eles variam, mas o que é isto? E, portanto, a visão por computador, esta componente de processamento é exatamente trabalhar estes números, como matematicamente. Portanto, basicamente, nós agora entramos na matemática e como é que nós dizemos ao computador? Através de programação, que é isso que estão a ver em baixo, é um pequeno snapshot de código que permite fazer isto, e neste caso estamos a fazer um sharpening da imagem que daria este resultado, ou seja, estamos a ver os edges muito mais nítidos. Podemos fazer agora milhentas coisas sobre a imagem, por exemplo, aqui está um exemplo de como é que nós tiraríamos os contornos dessa imagem, o código em baixo, mais uma vez, quem é de programação não se deixe enganar pela simplicidade do código, só aquele exemplo para fazer estes contornos tem este algoritmo todo do lado esquerdo e tem o código que todos estão a ver a passar do lado direito, está bem? Portanto, visão por computador, a parte de processamento, isto é só outro exemplo, passa muito por isto, matemática e programação. E depois, a partir daí, é como é que nós trabalhamos os números, como é que nós conseguimos pegar nesses números que têm uma relação entre eles e criamos formas de os usar da melhor forma para aquilo que nós queremos fazer. Por exemplo, aqui está um exemplo de detecção de caras, já de 2001, em que basicamente criaram-se estes descritores, que são formas, mais uma vez, pronto, é matemática, mas tem a ver somar a área branca e subtrair a área preta e passar pela imagem toda. E pegando nestes números, e mais uma vez também é um tópico que aqui se fala muito, e usando machine learning, nós podemos aprender o que é que uma cara, como é que uma cara é em termos destes números. Mas alguns exemplos, muito do trabalho de visão por computador passa por encontrar os melhores descritores, portanto, as melhores formas de relacionar estes números, aqui é só um pequeno exemplo, e depois usar as ferramentas que falámos e que acabei de falar, exatamente para chegarmos ao objetivo que queremos. Portanto, muito daquilo que é a visão por computador passa por classificação, detecção de objetos, etc., e agora temos N ferramentas que temos que usar e escolher em que cada uma será melhor para um caso em particular e cabe ao técnico de visão saber qual é que é melhor. Obviamente que ali não mostrei, mas queria realçar esta componente que é parte das redes neuronais, porque é importante. Da mesma forma que nós olhamos para o olho humano e depois criamos umas câmaras, se calhar também faz sentido olhar para o cérebro e tentar replicá-lo, né? já que nós somos tão bons a ver o mundo, se calhar fazia sentido, e é aí que entram as redes neuronais e os neurónios. E aqui está uma representação matemática, mais uma vez, do que é que seria o trabalho de um neurónio e como é que ele poderia ser descrito matematicamente. E agora, mais uma vez, temos uma panóplia enorme de redes neuronais. Aqui é só para vos mostrar que realmente existem N soluções e cada uma será melhor para cada caso. Ok? E depois entramos no domínio das redes, das Deep Neural Networks, em que basicamente elas estão mostradas aqui, mas de forma simples, em que estes grafos que vêm, se calhar têm 4 camadas, têm 100 ou têm 200. Portanto, a ideia é essa. E isto vem muito no seguimento de que, hoje em dia, nós temos uma capacidade de processamento brutal, e temos também acesso a imensas imagens, obviamente dependendo do tópico, ok? Mas, e chegou-se a este pensamento, portanto, se eu tenho estas imagens todas e se tenho este poder de processamento, será que eu consigo criar aqui formas de matematicamente ser o computador a escolher as melhores features para descrever algo? Pronto, e é aí que entram as Deep Neural Networks. Aqui está só um exemplo de uma base de dados, que é a ImageNet, muito usada, que tem cerca de 15 milhões de imagens, e hoje em dia muito do nosso trabalho também passa por isto, passa por usar
milhares de imagens, milhões de imagens para treinar redes neuronais capazes de reconhecer o mundo em que nós temos. E podem ver do vosso lado esquerdo a comparação, e atenção que esta comparação já é de 2014, e entre a accuracy ou o erro de uma rede neuronal, que neste caso era a Google Lanet, e um humano, e portanto as redes estão a ficar realmente boas, e em certos pontos irão passar-nos claramente. Aqui só uma pequena ilustração para ficarem com uma ideia do que é uma rede neuronal a trabalhar. Portanto, é um conjunto, podem pensar nisto como um grafo em que estão várias coisas ligadas entre si, e cada ponto contribui para determinado valor da layer acima, e que quando vamos somando isto tudo, e o treino da rede neuronal é exatamente perceber estas ligações entre eles e que pesos têm, e quase como por magia, não é magia, é matemática, mas a rede aprende realmente a reconhecer algo, a detectar algo, seja o que quer que isso seja que nós queremos que faça. Avançando para as aplicações, a visão por computador tem uma panóplia de possíveis aplicações. Eu vou só mostrar aqui algumas. Portanto, claramente, inspeção óptica automática, que está já hoje em dia disseminada na indústria. E este é um caso em que nós realmente temos o controlo do sensor, da luz, etc. Portanto, toda aquela primeira parte que falei, nós aqui podemos controlar isso, mas existem outros casos que não, em que já chega a imagem, imaginemos que queremos fazer algo no smartphone, a câmara é aquela, a luz é aquela que existe, e, portanto, é com isso que nós temos que trabalhar. A parte médica, a imagem médica, uma área com imenso potencial, obviamente. Aqui já se falou dos carros autónomos, semi-autónomos. Isto é o que o Tesla atualmente vê. Portanto, ele basicamente tem N câmaras que estão a ser processadas em simultâneo, e ele está a tentar perceber aonde é que está a estrada, aonde é que está a minha faixa, aonde é que estão carros, aonde é que estão pessoas, etc, etc. E hoje em dia já conseguimos chegar a este ponto. É claro que o hardware que eles têm lá é um hardware bastante potente. Mais exemplos, e este é um trabalho do Facebook. Nós tiramos uma foto e ficamos com os olhos fechados. E eles conseguem abrir-nos os olhos a partir de outras fotos que nós tínhamos, ok? Este é um exemplo engraçado. Outro da Google, acho que todos têm essa experiência. Quando queremos fazer zoom, convém que seja sempre óptico, porque se for o digital, começamos a ver aqueles pixels, portanto não dá muito jeito. Eles conseguiram criar um algoritmo, mais uma vez baseado em redes neuronais, em que usa o facto até de nós tremermos com o telemóvel para tirar várias fotos e, a partir de várias, criar uma com uma resolução maior. Vamos ver mais à frente e vamos falar de realidades mistas e aumentadas, etc. E uma das questões que se põe é como é que nós interagimos também de forma natural, e, portanto, existe muito trabalho nessa área, como é que nós podemos ter a mão e reconhecer, porque nós interagimos muito com as mãos. Isto são tudo trabalhos muito atuais. Ou então, não sei se já viram os deepfakes. Portanto, hoje em dia já não podemos confiar sequer em vídeos, porque nós conseguimos basicamente substituir caras. E o que estão a ver aqui é, nós temos um ator que está basicamente a falar, aqui não temos áudio, e ele está a transpor essa fala e essas expressões para outra pessoa. Ok? Tem aqui mais exemplos, este é um dos mais interessantes. Mas, portanto, hoje em dia já não podemos realmente acreditar em tudo que vemos. E, portanto, até um dos desafios que se põe e que se coloca é como é que nós podemos ensinar os computadores a perceber se um vídeo se é real ou se foi fake. Porque nós, humanos, já começamos a ter dificuldades nesse ponto. E para terminar, só mais dois exemplos. Também acho que se calhar já todos passamos por isso, que é quando nós temos uma fotografia que tem um elemento indesejável e nós gostaríamos que ele saísse. Aqui temos um exemplo pela NVIDIA, em que basicamente recria
Portanto, o que está acontecendo do lado esquerdo é a gente apaga aquilo e ele preenche do outro lado. Ok? Pronto. E depois, do lado esquerdo, também queria mostrar, e este é bastante interessante, porque lá está, a visão por computador não é só a parte visível, e este usa a componente de rádio, que ouvimos falar aqui para comunicações, etc., e consegue determinar a postura de uma pessoa por trás de paredes. Portanto, já nem atrás de paredes estamos seguros neste momento. E este trabalho é realmente incrível e já faz isto. E pronto, e com isto terminava a minha apresentação de visão.